Oi, meu nome é Janice e hoje a gente vai estar conversando sobre inclusão escolar, conforme Mittler. Ele é um autor recorrente nos concursos, tá? Desde o sul ao norte do país. Então, vale a pena a gente estar olhando o que ele fala sobre inclusão escolar. O material da nossa aula tá aqui embaixo. Se você não baixou, pausa esse vídeo, vai lá e baixa, tá? Para acompanhar a aula então. Lembrando, você tem que também se inscrever no canal. Vamos para a aula? Para não perder nenhuma das videoaulas que a gente traz por aqui, tá? Além das videoaulas, a gente traz dicas também, então vale a pena você ativar o sininho das notificações. No decorrer da nossa aula, vocês podem fazer anotações, tá? Vocês podem estar fazendo um mapa mental. No centro de uma folha, então, vocês podem colocar esse título, Inclusão Escolar, conforme Peter Mittler. E quando eu vou estar comentando nas aulas, tá, as palavras-chave, eu vou estar aqui sublinhando e falando para vocês quais as palavras-chave que fazem alusão, então, à inclusão escolar. Vocês podem estar anotando, tá? Para a gente estar depois revisando. Bom, o autor, Peter, é mestre em educação inclusiva, ele é professor emérito de necessidades educacionais especiais e é uma das maiores autoridades mundiais no assunto. Ele é presidente da Inclusão Internacional. Para Mittler, a inclusão, na verdade, é baseada em um sistema de valores que faz com que todos se sintam bem-vindos e celebra o quê? A diversidade, tá? Que tem como base o gênero, a nacionalidade, a raça, a linguagem de origem, o nível de aquisição educacional ou a deficiência. Ou seja, não é apenas uma inclusão para pessoas com deficiência, mas sim a inclusão geral. Isso que é a inclusão para Mittler, tá? É um sistema, então, de valores que faz com que todos se sintam bem-vindos e celebra a diversidade. Essas duas palavrinhas que eu sublinhei aqui, é interessante a gente estar assim colocando no papel para a gente relembrar da obra de Mittler, então. Ainda, segundo Mittler, a pobreza e as desvantagens sociais atuam como forças de exclusão educacional. Esse é outro trecho muito interessante, tá? Que vale a pena a gente ressaltar também no nosso resumo, no nosso mapa mental, que a pobreza e as desvantagens sociais são as forças excludentes, tá? Na educação. Cabe ressaltar ainda, bem como a raça, a classe social, o não acesso à educação exclui da mesma maneira, tá? Então, além dessa pobreza, dessas desvantagens sociais, a raça, a classe social da criança, o não acesso à educação exclui da mesma maneira. Então, são palavrinhas que vocês podem colocar em outra parte desse resumo, tá? Itens que fazem a exclusão educacional. Aí você coloca a pobreza, as desvantagens sociais, a raça, a classe social, o não acesso à educação também exclui. O obstáculo principal para a inclusão consiste em crenças e atitudes, tá? E não em ausência de prontidão das escolas e dos professores. Portanto, é preciso realizar, tá, uma boa avaliação prévia de cada caso particular e montar um plano de estudo destinado àquele aluno. São atitudes, então, que precisam ser revistas. O que a gente vê nesse item aqui, tá? É as palavras de Mittler, ele menciona então que as atitudes, as crenças e atitudes do professor é que precisa ser revisto para estar assim identificando esses itens de inclusão e de exclusão do ambiente escolar, tá? Então a inclusão só vai acontecer com essas atitudes previstas do professor, tá? Então o professor tem que estar ali mediando e verificando o que está acontecendo, a observação, tá, do aluno dos casos particular de cada um. Para Mittler ainda, a inclusão é um caminho a ser trilhado, mais do que um destino, um processo, mais do que um objetivo a ser atingido, compreendendo uma série de características distintas. E aqui eu trouxe para vocês algumas das características. Escolas que oferecem suporte planejado mais discreto para os alunos e professores. Então, aqui a gente pode colocar um item como suporte planejado, tá? Suporte planejado, vocês podem estar anotando isso, tá? Suporte planejado é uma das características, tá? Para atingir essa inclusão que a gente precisa. Ainda, professores que aceitem a responsabilidade de ensinar todas as crianças
e que recebem total apoio do diretor, dos colegas e da comunidade, ou seja, responsabilidade de ensinar todos, tá? Conforme suas diferenças, então, tá? Então, esses professores precisam estar aptos a isso. E o terceiro, desenvolvimento contínuo do corpo docente. Aqui a gente precisa da formação continuada, né? Como a gente sabe, para a inclusão também. Então, vocês podem estar colocando item formação continuada. Ainda, todas as crianças aqui, todas as crianças sem exceção frequentando as salas de aula de ensino regular em escolas e de seus bairros, tá? Próximo à sua residência. Ainda, escolas que reestruturem seu currículo, seus métodos de ensino, seus métodos de avaliação, agrupamento dos alunos que garante então o sucesso, o acesso e o sucesso de cada um, tá? Nessa comunidade. O movimento rumo à inclusão tem 4 vertentes, tá? Conforme Mittler, então. Então é interessante a gente estar verificando também essas vertentes, porque já vi em várias provas, é cobrado. As 4 vertentes da educação. Que seriam o quê? Os alunos a serem incluídos, a organização da escola como um todo, para oferecer o acesso bem-sucedido à aprendizagem. Os sistemas de suporte disponíveis para os professores e a pedagogia da sala de aula. Seria, então, os alunos a serem incluídos, a organização da escola, os sistemas de suporte disponíveis e a pedagogia da sala de aula, as metodologias, tá, que são utilizadas. Então, esses 4 itens, vocês podem estar também fazendo um esqueminha nessa folha sobre essas 4 vertentes. São 4 vertentes: os alunos, a organização da escola, o sistema de suporte disponível para eles e a pedagogia da sala de aula. O uso contínuo da palavra especial pode ser considerado um divisor nesse contexto, conforme Mittler. E é o que a gente vê também em vários textos, tá? Não apenas do Mittler falando, mas em vários lugares a gente entende que você falando especial, você está acabando com a inclusão da pessoa, você está dando para ela uma exclusão, porque você está falando que ela é diferente, que ela é especial. Porque o termo pessoa com necessidade especial é um termo mais abrangente. Ele traz, então, pessoas idosas, outras pessoas, então, com vários tipos de necessidade, não apenas com deficiência, tá? Mas com necessidades especiais. Então, ele é mais abrangente. Não é interessante a gente estar tratando, tá? Quando se trata, então, de educação para pessoa com deficiência. Já o termo, então, pessoa com deficiência é usado para se referir a essas pessoas que têm algum tipo de deficiência física, auditiva, visual, intelectual. E no processo de inclusão, isso vale muito a pena a gente saber a diferença, tá? Entre eles, porque o pessoa com necessidade especial tá deixando mais amplo e você tá acabando como se fosse a excluir a pessoa mesmo. Você está dizendo que ela é especial, que ela é diferente. E isso acaba fazendo com que ela se sinta mais excluída. Então, o interessante é chamar a pessoa com deficiência, tá? Não pessoa com necessidade especial. Os professores, eles não podem conseguir, então, a inclusão sozinhos, por mais comprometidos que eles sejam. Às vezes a gente acha que a gente vai conseguir a inclusão sozinho, mas na verdade é cada um fazendo sua parte que a gente vai sim estar conseguindo, né? A inclusão requer mudanças sistemáticas, tá? Na maneira como as escolas são organizadas, então, como são administradas, e essas, por sua vez, dependem de um contexto cultural também, de valores da comunidade, de expectativa dos pais, bem como da liderança dentro da escola. Então, a inclusão não requer a atitude de apenas uma pessoa, não é o professor que vai conseguir mudar, não é os alunos que vão conseguir estar mudando, é a organização como um todo, tá? Para Mittler, o maior desafio, isso é interessante a gente estar marcando também, para a formação dos professores, aqui faltou um S, é definir e ajustar os elementos essenciais a serem incluídos, tá? Na formação profissional e no desenvolvimento continuado de todos os professores, com o objetivo, então, de caminhar na direção das práticas inclusivas. Aquelas 4 vertentes que a gente falou anteriormente, os alunos, a organização, os professores, a formação dos professores e a pedagogia da sala de aula, elas têm que estar em consonância, tá? Para a gente conseguir colocar em prática essas práticas inclusivas. Mittler ainda menciona que a administração para a mudança bem-sucedida também vem do diretor, que dá apoio, vem de uma boa comunicação. São palavrinhas que valem a pena a gente sublinhar também, tá?
entre todos os membros do corpo docente, tá? E vem das relações de trabalho eficaz, tá? Em todos os níveis e de um clima que facilita a abertura com os pais e com a comunidade. Ou seja, para ter uma inclusão efetiva, a gente vai precisar do apoio da direção, de todos os participantes da comunidade escolar, de uma comunicação, de uma boa comunicação entre eles, da relação de trabalho eficaz entre esses níveis e de uma relação de conversa, tá? De diálogo com os pais também, uma abertura com os pais e com a comunidade. Ainda, Mittler menciona, tá? Que a educação inclusiva, ela vai requerer, então, um currículo, uma modalidade de avaliação acessível a todos os alunos, diretores comprometidos com uma abordagem inclusiva, tá? Uma liderança de apoio governamental central também em suas agências a uma programação clara para o desenvolvimento e a capacitação dos profissionais, tá? Ou seja, o governo também pode estar ajudando nessa capacitação dos professores, tá? Então, a gente verifica que tem vários itens aqui que Mittler menciona, então, para estar ajudando na educação inclusiva. Ele mostra os maiores desafios, mas ele mostra também como a gente pode estar solucionando, tá? Então, com um currículo e uma modalidade de avaliação acessível para todos, com os diretores, com os gestores comprometidos nessa abordagem inclusiva, com o apoio do governo, tá? No quesito, então, desenvolvimento e capacitação dos professores para esse assunto. Então, são vários itens que podem estar ajudando na educação inclusiva. A gente tem uma lei, tá? A lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, que é aquela lei, então, que traz para a gente a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? Alguns também comentam sobre Estatuto da Pessoa com Deficiência. E eu trouxe aqui só o primeiro parágrafo para a gente entender a que ela se destina, tá? Porque hoje a gente está conversando, então, da inclusão escolar conforme Mittler, mas eu trouxe para a gente identificar, tá? Que a gente tem uma lei de inclusão para pessoa com deficiência. No artigo 1º, então, dessa lei, é instituída a lei que é destinada, então, a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos, tá? Os direitos, então, e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando, então, o que? A inclusão social e a cidadania. Eu trouxe para a gente verificar, então, que a gente tem essa lei, tá? Aqui eu trouxe, então, também o artigo 27, tá? Que ele trata da educação para as pessoas com deficiência. A educação constitui, então, o direito da pessoa com deficiência, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, tá? E aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, então, seus interesses e as necessidades de aprendizagem. Então, esse é o artigo 27, tá, da lei. Trouxe as referências ainda, tá? Educação inclusiva, contextos sociais, conforme Peter Mittler, e a Lei Brasileira de Inclusão. Deixa aqui os meus contatos, tá? Se ficou alguma dúvida, então vocês podem estar entrando em contato comigo. Se vocês têm dúvidas sobre outro assunto também, podem estar entrando em contato comigo. Lembrando, vocês podem estar comentando aqui embaixo, tá? Nos comentários, então, desse vídeo, quais assuntos vocês gostariam de estar vendo por aqui. Eu vou estar trazendo vídeos especialmente para ajudar vocês, então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de curtir.